Esse é o irmão Lois John. E aqui o irmão que está acompanhando é o irmão Edinaldo. Thank you. Obrigado. God bless the nation of Brazil. Deus abençoe a nação brasileira. Hallelujah. Aleluia. Actually, I come from a very far off land. Eu estou vindo de um lugar muito longe. Just like Indonesia, you'll be the last person you'd like to be in Saudi Arabia. Assim como na Indonésia, o lugar que eu venho talvez seria o último lugar que você gostaria de estar. But all things are possible with God. Mas todas as coisas são possíveis com Deus. Because we are all ambassadors of Jesus Christ. Porque todos nós somos embaixadores de Jesus You're Cristo. not the ambassador of Brazil. Você não é o embaixador do Brasil You're not ambassador for any nation. e não é embaixador de nação alguma. But you represent the ambassador of Jesus Mas Christ. todos nós representamos o reino de nosso Senhor When you Jesus. walk, Quando nós caminhamos, you will gain the victory. você vai ganhar a vitória. Because the word of God says, Porque a palavra de Deus diz: God has not given us the spirit of fear, o Senhor não nos deu o espírito de temor, but of power mas Ele nos deu o espírito de autoridade, and poder of love e de amor and sound mind. e a mente sadia. Actually, when I landed in 1978, Quando eu cheguei na Arábia Saudita em there 1978, was no Bibles. não tinha Bíblias na Arábia Saudita. Very difficult to people to get together like this and pray. Era muito difícil reunir um grupo de pessoas para orar como But aqui. I'm sharing to you today, Mas o que eu estou aqui para compartilhar aqui agora don't cry for me, é: não chore por mim don't cry for Saudi e Arabia, nem chore pela Arábia Saudita. but cry for Brazil. Chore pelo Brasil, Because the church is growing there. porque lá a igreja está crescendo. We have more than 2,000 underground churches in Nós Saudi temos Arabia. mais de 2.000 igrejas acontecendo no porão das We are casas. baptizing the Muslims, Nós estamos batizando muçulmanos, ministering to the Saudis, ministrando para os cidadãos da Arábia Saudita. because I myself had a Bible study in a Saudi man's Eu, house. pessoalmente, dei estudo por 6 meses na casa de um homem da Arábia Saudita. But we are challenged. Nós temos sido desafiados. When I go back now, Quando eu vou voltando agora na minha volta à Arábia Saudita, we are going to start a prayer group, cell group in the Brazilian embassy. nós vamos iniciar um grupo de reunião na Embaixada Brasileira em Riad. Because the vice consular ambassador is my close friend now. Porque o embaixador e a vice-cônsul agora são amigos nossos. But God is doing great things. Deus tem feito coisas grandes. But unless there is persecution, Mas a menos que haja perseguição, the church will not grow. a igreja não vai crescer. We have to be challenged. Nós precisamos do desafio. We are praying for Brazil and Saudi Lá Arabia. na Arábia Saudita, a igreja está orando pelo Brasil. Every Friday we fast and pray for Toda Brazil. sexta-feira nós jejuamos e oramos pelo So the Brasil, Brazil can be one for para que o Jesus Brasil Christ. seja ganho para Jesus. I can tell you a lot of things. Eu poderia dizer aqui muitas coisas para But I você, thank God for bringing me to mas eu Brazil. agradeço a Deus por me trazer ao Brasil. And I'm going around the churches in Eu Brazil, tenho ido a algumas igrejas aqui no Brasil, not to tell some sad story, não para contar uma história triste, not to say a sad story to cry for me or for não Saudi contando Arabia. histórias para alguém chorar por nós ou Arábia But I Saudita. come to challenge the Mas churches eu in tenho Brazil. vindo ao Brasil para desafiar a igreja brasileira. Wake up, Brazil. Acorde, igreja You brasileira. know how we have to pray? Sabe como nós precisamos orar? We pray like this in Saudi Arabia. Assim que nós oramos na Arábia Even though Saudita. we are all foreigners, Mesmo que somos estrangeiros ali, we pray like this. nós oramos dessa forma. Give me Saudi Arabia for Jesus, Nos dá a Arábia Saudita para Jesus. or Lord, kill me. Ou então, Senhor, nós queremos morrer. So how you have to pray? Então, como que é que nós precisamos Lord, orar? give me Brazil for Senhor, Jesus, nos dá o Brasil para Jesus. or let me die. Ou então nós vamos todos morrer. Hallelujah. Aleluia. God bless you Que guys. Deus abençoe I'm so vocês. blessed to pray. Deus abençoe. Estou sendo muito abençoado. Thank you for giving me this opportunity. Muito obrigado. God bless you. Deus te abençoe. Hallelujah. Aleluia. Yeah, now the time for practice. Então agora é a hora da prática. Remember, we have learned before Vocês lembrem que nós estudamos anteriormente. that every one of the member of the cell, Então todos os membros da célula, they have to do these 5 works. eles precisam fazer esses 5 ministérios, realizar os 5 ministérios. What is the 5 works? Quais são os 5 ministérios? Say to the person next to you. Fala pra- Mention it. What is the 5 works? Mencione então um para o outro aí ao lado quais são os 5 ministérios. So who will do these 5 works? Quem então vai exercer esses 5 ministérios? All the cell member. Todos os membros da célula.
Now, in doing these 5 works, Então, em realizando esses 5 ministérios, the Father gave 7 motivational gifts. então o Pai dá então 7 dons multimotivacionais. Hallelujah. Motivacionais. Now he get it right. Português é muito difícil. Português very Okay? Now, those who have leading gifts, Então aqueles que têm o dom de liderança, the best for them is to do the apostolic works. então o melhor para eles é realmente fazer o trabalho apostólico. They facilitate the Então- apostolic works. Eles facilitam o trabalho apostólico. Not only they who do the apostolic works, Não somente eles vão fazer o trabalho apostólico, they facilitate. mas eles facilitam. Okay? Those who have teaching gifts, Então aqueles que têm o dom de ensino, they facilitate the teaching one another. eles facilitam o ensino um ao outro. Amen? Amém? Those who have mercy, showing mercy gifts, Então aqueles que demonstram o dom de misericórdia, they facilitate, the pastoring one another. eles facilitam então pastorear um ao outro. Those who have prophecy gifts, Então aqueles que têm dons de profecia, they facilitate the prophesying one another. então eles facilitam então o profetizar uns para os outros. Those who have encouraging gifts, Então aqueles que têm então dom de encorajamento, they facilitate the winning souls, the então evangelism works. eles então facilitam o ganhar almas, o evangelismo. And then you have another 2 supporting motivational gifts. Então vocês ainda têm 2 outros dons motivacionais que dão suporte. Serving and giving. Então aqueles que servem e aqueles que contribuem. Amen? Amém? Now, are you ready to practice this? Então vocês estão prontos para praticar? Now, this is usually in my cell. Isso acontece usualmente na minha célula. The ideal of the cell is not leading by one person. Então a ideia na célula não é para que exista uma liderança somente de uma pessoa. Sometimes in my cell group, 5 person have that 5 kind of gift leading this whole cell. Então na minha célula, usualmente o que acontece é que 5 pessoas que têm diferentes dons, então vão liderar aquela célula. It starts from those who have the gift of leading. Então começa então com aqueles que têm o dom de liderança. Okay? So they will share the vision, apostolic vision. Então eles vão compartilhar então a visão apostólica. Only 5 minutes, not more than 5. Somente 5 minutos, não mais do que isso. Why we meet together? Why? Por que então nós nos encontramos? Por que nos reunimos? É isso que ele vai focar. So share the vision of the cell. Então ele vai compartilhar a visão do que é célula. Why we meet together? Por que nós nos reunimos? Not just to have fun. Não somente para nós nos alegrarmos, nos divertirmos. And do not be Dracula. Não seja Drácula. We gather together for one purpose. Nós então nos reunimos para um só propósito. 1 Corinthians 14:26. Então 1 Coríntios 14:26. Oikodomeo. Oikodomeu, To build his house. para construir a sua casa. And then we said, who responsible to build the house? E aí nós falamos quem é responsável em construir a casa? Todos. All of us. Amen. All of Hallelujah. us. Amém. And then after that, Depois disso, those who have leading gifts, aqueles que têm então o dom de liderar, help the cell group to pray in tongues. então ajuda então os membros da célula em orar em línguas. We want to activate the apostolic E anointing. nós queremos ativar a unção apostólica.
the Holy Spirit anointing. A unção do Espírito So Santo. everyone connected to the Então spirit todos world. estão conectados ao mundo espiritual. And everyone ready to build the E house. todos estão preparados para construir a casa. Amen. Amém? We use 3 to 5 minutes praying in tongues. Então nós usamos 3, 4 minutos para orar em línguas. And after that, E depois disso, we go for the worship. então nós vamos adorar. Yeah, when we worship, Quando nós adoramos ao Senhor, it is a, one another worship. é uma adoração, One another. louvor um ao outro. Singing some hymns, Então spiritual cantando song to one another. salmos, hinos, um para os outros. If you cannot sing it, Se você não pode cantar, you say it. você fala. Okay, we will practice this. Nós Very vamos powerful. praticar isso, é muito poderoso. Yeah, in our cell, we teach them very simple worship. Então, na nossa célula, nós ensinamos então louvores bem simples. Even if you don't have music, you can experience the presence of God. Ainda que você não tenha música em si, você pode experimentar a presença de Deus. Do you want to learn? Vocês querem aprender? Okay, we will learn this session. Então nós Okay? vamos aprender nessa sessão. And after that, E depois disso, even in the time of worship, ainda no momento de adoração, we prophesy to one another. nós profetizamos um para os outros. Sometimes, 2 by 2, Então, algumas vezes em dois a dois, or in front of the cell. ou se não diante da célula. And then after that, Depois disso, so the prophetic led by those who have prophetic gift. então esse momento é liderado por aqueles que têm o dom profético. And then after that, we teach one another and pastor one another. Então depois disso nós ensinamos um ao outro e pastoreamos um ao outro. Who take responsible? Quem então tem a responsabilidade? Those who have teaching gifts, Aqueles que têm então o dom do ensino. and those who have showing mercy gifts. Então aqueles que também têm a expressão de demonstrar misericórdia. So 2 leaders in teaching one another. 2 líderes que então estão no processo de ensinar uns aos outros. Yeah, because if you look at the Bible, Porque se nós olhamos para a Bíblia, pastor and teacher, they are like one. então In pastores Ephesians e 4. mestres, eles estão como um só. Yeah, they work together, Eles trabalham juntos, teaching one another, ensinando um ao outro, and you will find needs e coming up. você vai conhecer as necessidades aparecendo. Oh, maybe one of the member have bitterness, Então, talvez um dos membros tenha então amargura, or maybe bound by bad habits. ou está amarrado por hábitos ruins, The word, maus. the light of the word bring these Então a things up. luz da palavra então floresce essas coisas para fora, Then we have to answer the need. e nós precisamos responder às So necessidades. those who have mercy gift, they facilitate the pastoring one another. Então aqueles que têm o dom de misericórdia, eles facilitam então o pastorear um ao outro. Amen. Amém? At the end, No final, the encourager, então o encorajador, he will facilitate the evangelism. ele vai facilitar então o evangelismo. Talk about our evangelism project, Então fala sobre o projeto de evangelismo. and then that's it. Então é isso. 5 people lead the cell, Então 5 pessoas sempre liderando a célula, not one. não somente uma. One, if only one, Se somente um, personal ministry. é um ministério pessoal. If 5, E 5, body ministry. então é o ministério do corpo. Amen. Amém? Now, this is what we are going to do. É isso que nós vamos fazer. But please don't move first before I explain. Não se mova ainda até eu terminar de explicar. We will form a group, every group 5%. Então nós vamos formar então grupos de 5 pessoas. Okay? The most ideal is if you can have all the 5 gifting. Então o mais ideal que você tenha então 5 dons. Okay? Because everyone have
double, triple gift, Então todos têm 2 ou 3 dons. So you can use your first gift or second gift or third gifts. Ou você pode usar então, utilizar o primeiro dom, o segundo ou o terceiro. But if you combine that 5, Mas se você então combinar os 5, at least the ideal is you have the 5 gifting. então o ideal é que então vocês tenham os 5 dons nesse grupo. And then each one, you point. Okay, you lead the apostolic. Então vocês podem dizer, você então vai liderar o dom apostólico. You lead the prophetic. Então você vai liderar o dom profético. You lead the teaching and pastoral. Então vocês dois vão então liderar o ensino e o pastoral. And then the last one, the encourager, lead the evangelism. Então o último encorajador vai então liderar a questão do evangelismo. And then E então we will start practicing the 5 element, the 5 agenda of the cell. Então nós vamos então experimentar os 5 ministérios na célula. Are you ready? Estão preparados? Then after you form the group, Depois de você formar o grupo, you sit in round, vocês vão sentar então em círculo. but I will lead you each element. Eu vou então liderá-lo em cada elemento, em cada ministério. So you know how to do it, in a proper way. Então vocês vão aprender como fazer apropriadamente, Okay? ok? So please, after you sit down in round, Então depois que vocês formarem os grupos, and then you decide, you lead what, you lead what, you lead what. então 5. vocês decidem no grupo, vocês vão liderar então apostólico, profético e assim por diante. And after that, Depois disso, please don't do anything before I give you further instruction. não façam nada até que eu possa dar então as instruções seguintes. Okay? Tá bem? Now, please form the group. Então, por favor, agora levante, forme o grupo primeiro. You can form with anyone you feel comfortable. Vocês podem formar o grupo como querem. Just move the chair, yeah? Be free. Pode levantar as cadeiras, pode se Okay? Está bem? Olhem para cá, por favor. Have you decided who will lead what? Então, Have you vocês já decidiram então quem vai liderar? seen? Okay, good. Now, look at me. Então, olhem para mim. Okay? Now look at me. Agora olhem para mim. Now we will practice the first element. Então nós vamos praticar o primeiro elemento. The first element is the apostolic. The apostolic works. Então nós vamos então agora praticar o trabalho, a obra do apóstolo, da apostólica. So those who have leading gifts, Aqueles então que têm o dom de liderança, now in 5 minutes, less than 5 minutes, menos de 5 minutos, please share to your group então compartilha com o teu grupo what is the vision of the cell, qual é a visão da célula and then what is the purpose of our meeting. e qual é o propósito do nosso encontro. Okay? Share it so that everybody excited. Então compartilhe para que todos possam ficar entusiasmados. Wow. Uau! Excited. And then after that, Depois disso, we stand up together, nós então nos levantamos, hold hand together, então nós vamos segurar as mãos um dos outros and pray in tongues. e nós vamos orar em línguas. Okay? Pray in tongues. Orar em línguas. Maybe 3 minutes only. Talvez 3 minutos somente. Okay? Please now share the vision and the purpose of the cell. Então compartilhe a visão e o propósito da célula agora. Yeah. Now start.
Thank you, Lord. Kira ba 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 Obrigado, ba, Senhor kasanda ra ba Jesus. ba ba. Xarabacuterequeterebacuserianda Thank you, Lord. rabacaias. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Father God. Obrigado, Senhor Deus. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. If you finish, please be seated. Se você terminou, por favor, sente-se agora. Now, the Bible says when we meet together, A Bíblia diz, quando nós nos encontramos, quando nos reunimos, Paul said, speak to one another in psalm, hymn, and spiritual song. Paulo está dizendo, então, fale um ao outro salmos, hinos, cânticos espirituais. Make melody in your heart. Façam melodias nos seus corações. And he said, giving thanks in everything. E deem graças em todas as coisas. See, very strange. The Bible doesn't say sing to one another in hymns, in this verse. É muito estranho que nesse versículo a Bíblia não diz que é para nós cantarmos um para o outro. Fala que é para nós dizermos uns para os It outros. says speak to one another. Fala dizer um ao outro. Fale um para o outro. But later he said make melody. Mas depois fala façam melodias. So what does it mean? Mas o que significa isso? If you can sing, you sing. Se você pode cantar, você cante. Because not everybody can sing sometimes, Nem todos podem cantar, não é verdade? Some people when they sing very bad. Algumas pessoas quando cantam é horrível. Out of tune, okay? Tá completamente fora do tom. It's okay. Tudo bem. If you cannot sing, Se você não pode cantar, speak to one another. fale um para o outro. Now, what is speak to one another in psalm, hymns, and spiritual song? O que é então falar um para o outro em salmos, hinos e cânticos espirituais? Okay. Songs actually is the story of our life. Então, cânticos é na verdade a história das nossas vidas. Do you know? People write songs actually is the story they experience with God. As músicas que as pessoas então escrevem, geralmente é sobre a história de suas vidas. For example, Psalm 24. Então, por exemplo, Salmos 24. The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. I shall not want. Hallelujah. I shall not Eu want. não terei necessidade. Though I walk in the valley of darkness, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. That's all David experienced with God. É a experiência de Davi com Deus. So songs is your experience with God. Então, cântico, música é a sua experiência com Deus. You can sing it, but also you can speak it out. Então você pode cantar, mas também você pode falar. So what is song? Então o que é cânticos? Song is your experience Então é a sua experiência that you give thanks to God. que você está dando graças ao Senhor Deus. What He has done to O que you. o Senhor Deus tem feito por ti. Amen. Amém? The Bible says, praise the Lord, O my soul. A palavra fala, louve o Senhor toda a minha alma. And do not forget His goodness. E não esqueça nenhum dos seus benefícios. Do not forget Não esqueça what He has done to you. o que Ele fez por ti. Tell that story Fale essa história, by giving thanks to God. dando graças ao Senhor Deus. When you do that, Quando você faz isso, you are actually singing new songs. Or você na saying new songs. verdade está dizendo ou cantando um novo cântico. Oh, God loves new songs. Oh, o Senhor ama novos cânticos. This is new song. Nilson. Hallelujah. He loves new song.
É igual o Hillsong, é New Song. New Songs. Because new songs from the heart, fresh from the Então, heart. novos cânticos é do coração e flui. David said this. O Davi disse isso. He given new songs in my heart, in my mouth. Então o Senhor Deus me deu novo cântico nos meus lábios. Yeah. When we sing it, Então quando nós cantamos, people see it então as pessoas vêm and fear the Lord. e temem ao Senhor. And then they will trust in the Lord. Então eles vão confiar no Senhor. You know, in our cell group, Sabe, na nossa célula, sometimes even when we sing some to one another, ainda quando nós cantamos salmos um para os outros, unbeliever came in. então os incrédulos chegam na célula. One day, he was like an adulterer. He came to that cell. Então essa pessoa que veio era como um adúltero. And then when they sing some hymns to one another, Então quando eles estavam cantando um para o outro, suddenly, God touched him. então de repente Deus tocou esse homem. He fall on the ground. Caiu no chão. And then demon came out of him. E os demônios saíram dele. Yeah, the spirit of adultery came O out. espírito de adultério saiu desse homem. He feared the Lord and trusted the Lord. Ele temeu o Senhor e confiou no Senhor. Only singing when we sing Somente to one em vendo nós cantando um para o outro. another. So powerful singing new songs É to tão one another. poderoso cantar novos cânticos. Amen. Amém? So if you can sing, you sing. Então, se você pode cantar, vocês cantem. If you cannot sing, Se vocês não podem cantar, you say it. você então fale. Now, I teach you how to say it. I teach you how to say it Então now. eu vou te ensinar como falar. Okay? This is what we are going to do. É assim que nós vamos fazer. Listen first. Escute primeiro. We will stand up as the five, Então stand up, depois nós vamos levantar os 5 do grupo. and then we'll close our eyes. Nós vamos fechar nossos olhos. And each one begins to remember your story with God. E cada um de nós vamos lembrar então a nossa história com Deus. Do you have experience with God? Vocês têm experiência com Deus? Yeah. Remember the fresh one. Então lembre-se da primeira experiência com Deus. For example, Por exemplo, suddenly you remember 3 days ago, então de repente você lembra 3 dias atrás. you had a problem. Então mais recente, aquelas experiências mais recentes, você teve um problema. You were so depressed that Você time. estava muito deprimido. But suddenly God did something and you being delivered. Então, de repente, Deus fez alguma coisa e você foi completamente libertado. Tell your story Então, fale a sua by história, giving thanks to Him. dando graças ao Senhor, But use personal language. mas na sua língua pessoal. For example, Por exemplo, I give thanks like this, for example. eu dou graças assim. God, I remember 3 days ago. Senhor Deus, eu lembro 3 dias atrás. I was so depressed. God. Eu estava tão deprimido, Senhor. I have this problem. I could not sleep. Eu tinha esse problema e não podia dormir. But in the midst of my problem, Mas no meio do meu problema, when I was so depressed, quando eu estava tão deprimido, suddenly you send one of the cell member to phone me. de repente o Senhor mandou um membro da célula para me ligar. And then he shared very, very significant things to me. Então ele compartilhou algo muito significante para mim. Immediately, I was free from that depression. E imediatamente eu fui liberto daquela depressão. God, you are so good. Deus, tu és tão bom. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. I worship you, Jesus. Eu te adoro, Senhor You are Jesus. such a good God. O Senhor é tão bom, um Deus tão bom. And then another one. E aí depois outro vai fazer a mesma He coisa. said, Lord, 1 month ago, Lord, Senhor, uma vez I had
a sickness in my body. Uma vez aconteceu que eu tinha doença no meu corpo, uma doença no meu I corpo. tried to find doctor, but no cure. E eu tentei então encontrar cura, procurei os médicos. But when the cell prayed for me, Mas quando a célula, então os irmãos oraram por mim, I was healed totally. eu fui completamente curado. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. You are good God. O Senhor é um Deus bom. I worship you, God. Eu te adoro, Senhor Deus. And another man E outro homem, share his struggle in finance. então compartilhou a sua situação financeira, How dificuldade financeira. Give him strength in endure that all that finance. Então, como Deus então usou aqueles homens, 5 homens, And at least if you don't have any experience with God, ainda que você não tivesse nenhuma experiência com Deus, when you get saved, quando you have experience with God. você então foi salvo, você teve a sua experiência com When Deus. God forgiven all your sin. Quando Deus perdoou todos os seus pecados. Do you have that experience? Você tem essa experiência? If no, I have to give altar call now. Então, se você ainda não teve essa experiência, então eu preciso então fazer um apelo aqui. So at least we have salvation experience. Então, graças a Deus que nós temos pelo menos a experiência da salvação. But this is how we do it. Mas é assim que nós fazemos. One by one. Um por um. Everyone say it, okay? Todos vão dizer, But use personal language. mas na sua língua materna. Don't say the, oh, thank God. Oh, não fala, obrigado, Senhor. You are good to us. O Senhor é bom para nós. Então, na sua língua pessoal, é para ti pessoalmente. É você dizendo para Deus. Thank you, you are good to me. Obrigado, Senhor, tu és bom para mim. Use personal language. Então, usa a linguagem pessoal. And then one by one, one by Então, one. um por um. Because this is one another. Isso é um para com o outro, um ao outro. Don't do it together. Não façam juntos. If you do it together, Se vocês fazem juntos, who will hear who? quem vai escutar quem? We want to hear one another. Nós queremos ouvir um ao outro. Amen? Então, na linguagem, na primeira pessoa. And speak it quite loud so your friends can hear it. Então, por favor, fale um pouco alto para que o seu irmão possa te escutar. Don't speak it very slow. Não fale muito baixinho. Yeah, speak it quite loud. Fale alto. Amen? Amém? And then you will sense the presence of God different. Então, vocês vão sentir a presença de Deus diferentemente. Hallelujah. Aleluia. Let's stand up Vamos together. então agora praticar, vamos levantar. Hallelujah. Aleluia. Stay together in the circle. Continue então juntos no grupo de 5. Hallelujah. Aleluia. Now begins to meditate on the goodness of God. Comece a meditar na bondade de Deus. On the goodness of God. Na Meditate. bondade de Deus. Então meditem na bondade de Deus. Hallelujah. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, hallelujah. Aleluia. Now, Agora, one by one, é somente um por um agora. when you remember the story, Quando você lembrar da história, tell God the story fale a Deus a história. with thanksgiving Com atitudes de ações de in graças front of your brother. diante dos teus irmãos. Aleluia. Senhor, porque tenho recebido palavras.
Ora balabalabashurianda ramanabashureketerebashaya. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you for being in the midst of us. Obrigado, Senhor, por estar entre nós, no meio de nós. We want to continue to listen from you. Nós queremos continuar a ouvir de Ti, Senhor In Jesus. Jesus' name we No pray. nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Amen. Amém. Okay, you may be seated. Podemos sentar. Now, once again, turn your chairs toward me. But don't leave the group. Novamente, da mesma forma, sentem-se, não saiam do grupo e virem para mim. Okay. Were you blessed? Vocês foram abençoados? Who of you experienced the presence of God? Yeah? Quem de vocês experimentaram a presença de Deus? Oh, hallelujah. Aleluia. When I walk around, Então, quando eu estava andando aí no meio de vocês, I still hear some of you still use we e language. eu ouvi alguns de vocês ainda orarem assim, nós. So use me is better. Usa eu é melhor. Usar Ok. o eu, a primeira pessoa. And then some of you still pray. E Not alguns- giving thanks, you pray. Alguns de vocês não estavam agradecendo ao Senhor, vocês estavam orando ao Senhor. Worship is giving, not asking. Adorar, louvar é dar, não é receber. Give me, give me, give me, give me. Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Worship is giving. Adorar é Lord, dar. I give you thanks, Lord. Eu te dou graças, Senhor. So don't pray automatic religious prayer. Não ore a oração automática religiosa. You know, we evangelical have an automatic, prayer. Nós evangélicos, nós temos as orações automáticas. Once we close our eyes, Nós fechamos nossos olhos. Amen. Amém. Automatic prayer, É a oração automática. not from our heart. Não é anymore. do nosso coração. Just because of, we used to do it. É porque nós estamos acostumados a fazer isso. So when you pray, Quando orar, listen from God. ouvem do Senhor. Remember all His goodness. Lembre-se de toda a sua bondade. Give thanks one by one. Dê então graças um por um. See, we don't have music, right, today? Tá vendo? Nós não tivemos música aqui. But do you feel the presence? Vocês sentiram a presença do Senhor? See, in our cell, many don't have music. Em muitas células nossas não tem música, But the presence very strong. mas a presença de Deus é muito So forte. the key is giving thanks. Então a chave é dar graças. Tell your stories. Fale a sua história. Write your new song. Então escreva a Aleluia. sua novo cântico. So every one of us writing our new Então songs. todos de nós estamos escrevendo os nossos novos cânticos. When you tell your story, you are writing your own Quando songs. você conta a sua história, você está então escrevendo um novo cântico. Amen? Amém? Now, let's go for prophesying to one another. Então agora nós vamos profetizar uns aos outros. Now, if in your group, Se no seu grupo, there are those who have prophecy gifts, aqueles que têm então dom de profecia, they don't have, to be told, they automatically can prophesy very aqueles que easily. têm então dom de profecia no grupo, não precisa nem falar para eles profetizarem, eles já vão profetizando. But in the cell group, Mas na célula, these people may only have 2 or 3 people, at the most 4 in the cell. então na célula geralmente tem 3 ou 4 pessoas no máximo com esse dom. That's why 1 Corinthians 14 said 2-3 people speak prophecy. Então, por isso que então 1 Coríntios capítulo 14 fala que 2 ou 3 então tem profecias. Because usually those who have the gift of prophecy, only 2 or 3 or at the most 4. Por isso então que aqueles que no grupo têm então o dom de profecia são 2, 3 ou 4 no máximo. They automatically, they can Eles prophesy. automaticamente dão as profecias. But Mas the first level o primeiro nível
is for everyone. é para todos. Paul said this. Então Paulo diz assim: You may all prophesy. vocês todos devem profetizar, So you may all learn. All. para que todos possam aprender, todos, So you may all be encouraged. para que todos possam ser encorajados. That means there is a learning process. Então isso significa que tem então um processo de aprendizagem. Level 1, you always have to make them to learn. Então no primeiro nível, vocês têm que fazer que todos possam aprender. So in my cell, Então na minha célula, I don't require everyone can prophesy like those who have the gift of prophecy. eu não peço então que todos profetizem como aqueles que têm o dom de profecia. But train the level 1 to prophesy in a more smaller group usually. Então nós treinamos aqueles no nível 1 para que possam profetizar no grupo ou na casa. Like we have remember we have yesterday practice 2 in a group. Vocês lembram que ontem nós praticamos em 2 num grupo. Level 1 they are confident to prophesy one on one. Então no nível 1 eles estão bem confiantes para profetizar um para o outro. But in front of 10 people, they are a little bit shy. Mas em frente de 10 pessoas eles podem ficar um pouco envergonhados. Do you understand? Vocês entendem? Now, I believe you are mostly pastors, leaders. Eu acredito que a maioria são pastores, líderes. So now, this is what we are going to do. Então é isso que nós vamos fazer. We will pray today, Nós vamos orar hoje, intercede for one another, vamos interceder um pelo outro. and hear from God Nós vamos ouvir de Deus what God wants to say for our o brother. que o Senhor Deus quer falar para o nosso irmão. And after that, E depois disso, we'll stop praying. nós vamos parar de orar. After we hear, Depois que ouvimos, remember it can be words, lembre-se que pode ser palavras, pictures, figuras or impressions. ou impressões. And then you say it what you Então get. você vai compartilhar aquilo que tu recebestes. Yeah, prophetic message. Mensagens proféticas. The goal is the purpose is to edify, Então o alvo é para edificar, to exhort, para exortar and then to comfort. e também para confortar. Now, this is we going to do. Então é assim que nós vamos fazer. Can you come here? Então vem aqui, We André. will do the prayer chain first. Prayer Então nós chain. vamos fazer então uma corrente de oração. Okay, you pray for me, Você ora por mim and then he pray for me, e então eu vou orar por ele. and then I pray for him. I pray for him, For him. for you, For me. Então ele vai orar por mim and he pray for me, e ele vai orar então por ele and you pray for him. e eu vou orar então pelo André. So a chain, Nós okay? vamos fazer aqui um círculo de oração. Maybe pray 2 minutes only. Então vamos orar mais ou menos 2 minutos. Pray in tongues. Orar em línguas por 2 minutos. And then we will be quiet. E nós então vamos ficar silenciosos, Listen from God. ouvindo de Deus. What God wants to say for him. Então o que o Senhor Deus quer falar para ele? And then, is there any words? Tem alguma palavra? Is there any vision? Tem alguma figura, alguma visão? Is there any impression? Ou se tem alguma impressão? After that, Depois disso, we open our eyes. nós abrimos nossos olhos. Then everyone share. Aí todos nós vamos então compartilhar. That means, I share for him. Então isso significa que eu vou compartilhar com ele, He share to me, ele vai compartilhar com ele and he share to him. e eu compartilho com ele. But share it in front of all. In Então front é of all. compartilhar em frente de todos, So everyone can hear. para que todos possam ouvir. Amen? Amém? You will be blessed. E vocês vão ser abençoados. Now, make a decision who pray for whom. Então Chain agora prayer. vocês têm que fazer, façam um grupo. Yeah. E aí then você agora nesse primeiro estágio, sentado And then I mesmo will ali, lead you to in vocês prayer. decidem
quem vai orar primeiro. They decide first. Quem ora por quem? Então todo o grupo aí, os 5, então decide quem vai orar por quem. O João ora para Marcos, tá? Quem ora por quem primeiro? Decidem. Chain prayer. Yeah. Então agora uma corrente de oração. Yeah, if you want to. Se vocês querem se levantar, também podem. Okay? Só um pouquinho. Amados, olhem aqui um pouquinho, por favor. Yeah, let us pray now. Vocês já decidiram quem vai orar por quem? Yeah. Então, se vocês decidiram quem vai orar por quem, agora nós vamos orar. Let's pray only, 1.5 minutes. 1 minuto e meio. Pray for the person that you decided to pray for. Então você vai orar e todos vão ouvir. O primeiro vai orar por aquela pessoa que decidiu para quem que vai orar. Intercede for them. Então intercede por essa pessoa. Oh, God bless them. Oh, Deus abençoe esse irmão. And then you pray in tongues. E então você ora em línguas. Hallelujah. Aleluia. Oh, Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Bless his life, Lord. Abençoa esse irmão, Senhor. Speak to him, Lord. Fala com ele, Senhor. Strengthen his life today, Lord. Fortaleça a vida dele, Oh, Senhor. Lord. Oh, Senhor. Edify him, Lord. Oh, edifique a ele, Use Senhor. me, Lord. Usa a vida dele, To Senhor. be your channel, Lord. Para que ele possa To ser, bless his life. para abençoar a sua vida. In the name of No Jesus. nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. And then let us come down now. Agora, irmãos, Let us come down. Yeah. agora, só um momento, irmãos. Só um momento. Let us now listen. Agora nós temos que ouvir o Senhor. Is there any words for your brother? Teve então alguma palavra para o seu irmão? Don't say it first. Não fale nada ainda. Keep it in your heart. Guarde, continua guardando o seu coração, Is there orando um pelo outro. any vision? Tem alguma visão? Is there any impression? Tem alguma impressão? Keep it in your heart first. Guarde no seu coração primeiro. Don't say it first. Não fale primeiramente. Just keep it in your heart. Guarde no seu coração. Get something for your brother. Então agora você pode ter alguma coisa para o seu irmão. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now open your eyes. Agora vocês podem abrir os olhos. Now everyone share what you get for your brother. Então agora cada um de vocês podem compartilhar o que você recebeu para o seu irmão. And everyone listen, okay? E todos têm que escutar agora, tá? Listen por vez. as a whole group. Isso aqui é o grupo. Okay. Todo o grupo tem que ouvir. Yeah. What do you get for your brothers? O que você recebeu para o seu irmão? How many of you are blessed by the word, prophetic word by your friends? Quantos de vocês foram abençoados pela palavra profética que teve entre vocês? Oh, hallelujah, Quantos? everybody. Aleluia! Todos, aleluia! Amen. Amém? Now, we want to learn how to teach one another now. Agora nós queremos aprender como nós podemos ensinar um ao outro.
Okay? This is how we will do. É assim que nós vamos fazer. You know, we will give you the question first. Então tem um questionário ali, uma pergunta somente, dividida em 3 So pontos. please look to the PowerPoint. Então, por favor, olhem então para o projetor. Okay, take your paper, Pegue então o seu papel, or if you don't have paper, your cell phone. ou se você não tiver um papel, usa o seu celular. Okay, we will read from 1 Peter chapter 2, Então vamos ler então a passagem de 1 Pedro, capítulo 2, verse 1 to verse 5. versículo 1 até o 5. Okay? And then you read. Eu vou ler. Yeah. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amen. Let us pray. Amém. Vamos orar. Father God, Deus Pai, we pray for understanding right now. nós oramos agora por entendimento. Without you, God, Sem o Senhor Deus, we cannot understand the word. nós não podemos entender a palavra. Open our mind. Abre a nossa mente, Give us your understanding. nos dê o seu entendimento. In Jesus' name we No pray. nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now, I want every one of you personally Eu quero que cada um de vocês, pessoalmente, individualmente, answer this question personally. responda então essas perguntas individualmente. Okay, the question is this: Então a pergunta é esta: how do we grow and be built into the spiritual house of então God? como nós podemos crescer e ser edificados como casa espiritual de Deus? So this verses actually is all about that. Então esses versículos realmente é tudo referente a essa pergunta. How do we grow and Como being built Como nós as the spiritual podemos house of God? Como nós podemos crescer e ser edificados como casa de Deus? Okay, there are 3 steps here. Existem então 3 passos aqui. Step number 1 O passo número 1, is in verse 1 to 2. então o passo número 1 é do versículo 1 e 2. Step number 2 Então o passo número 2, in verse 3 to 4. versículos 3 e 4. Step number 5, step number 3 Então o passo 3 is verse 5. é o versículo 5. Okay, now please everyone personally Então, por favor, todos individualmente, don't discuss first. não discuta, não converse primeiramente. Please answer these 3 questions. Respondam então essas 3 perguntas. Yeah, or the 3 steps. Okay. Então responda, na verdade, essa pergunta nesses 3 passos. How do we grow and be built into the spiritual house of God? Como então nós podemos crescer e ser edificados casa espiritual de Deus? Step 1, Então passo 1, you just read verse 1 and 2. Você- There will be the answer. então você só vai ler o versículo 1 e 2 e ali vai estar a resposta.
And then step 2, Então, o passo 2, the answer in verse 3 to 4. a resposta está então nos versículos 3 e 4. So you just read it, you will get the answer. Então você somente leia e você vai obter a resposta. Verse 3, step 3 Então o passo 3 is in verse 5. é no versículo 5. You just read it Você somente lê, by answering these questions. respondendo essa pergunta, Twang, you will get the insight. toim, você vai receber a revelação. Write down the insight you get. Então você vai escrever a revelação que você recebeu. Now I give you 6 to 7 minutes Agora eu to do vou te it dar de personally. 5 a 7 minutos para que vocês possam fazer isso individualmente. Okay, 6 to 7 minutes Então, individually. 6 a 7 minutos individualmente. Please don't share first. Não compartilhe primeiro. In a few minutes, we will stop the meditation. Daqui a poucos minutos, então vamos encerrar a meditação. Now, if you finish, Agora, se você concluiu, terminou, you begin to think about, have you applied this in your life? e agora acho que você começa a perguntar se você já tem aplicado isso na sua vida pessoal. Or do you have any experience in what you read? Ou se você tem alguma experiência sobre esses pontos. Or do you have something here written you not apply yet? Ou você tem alguma coisa que está escrito nesses versículos que vocês ainda não aplicaram nas suas vidas. If you found it, write it down. Se você então pensou sobre isso, descobriu isso, escreva isso agora, por favor. And then we will stop after that. Aí depois, então, que você pensar que tem algo que ainda você não aplicou na sua vida, escreva, e aí depois disso nós vamos terminar. Of time, let's stop the Então, tá meditation. bem, por causa do tempo que se avança, vamos parar agora. Now, we are going to teach one another. Agora nós vamos ensinar um ao outro. How? Como? Very simple. Muito simples. We will go through one step after the other. Nós vamos então passo a passo. For example, Por exemplo, how do we grow and be built into the spiritual house of God? como nós podemos crescer então e sermos edificados como casa espiritual de Deus. Step 1 first, Então, we discuss. Primeiro nós vamos compartilhar sobre o passo primeiro. This is how we will do. E nós vamos fazer assim. Everyone share the answer. Cada no grupo vai compartilhar a sua resposta. Even if your sharing is the same with the person before you, Ainda que o que você vai compartilhar é a mesma resposta do que a pessoa que está ao seu lado, it's okay to share in your own way. está tudo bem de você então compartilhar da sua própria maneira, Because you will complement one another. porque vocês vão complementar um ao outro. Amen? Amém? Don't correct, your brothers. The focus is not correcting, but, building one another. Não corrija o seu irmão, porque não é o objetivo de corrigir um ao outro, mas é edificar um ao outro. Even if they are wrong, Ainda mesmo se ele estiver errado, this system will correct by itself. esse sistema vai corrigi-lo a si mesmo. Because the body, edify one another. Okay? Porque o corpo então edifica uns aos outros. Okay? Amém? Now, this is what we're going to do. É isso que nós vamos fazer então. One at a time. The step 1, step 2, and step 3. Então nós vamos fazer um passo de cada vez. Primeiro passo,